Voyager 1 e Voyager 2 são apenas dois exemplos de quão essenciais as sondas espaciais são para a nossa compreensão do universo. Essas sondas nos fornecem dados em tempo real sobre as regiões mais distantes do nosso sistema solar, mesmo que possamos não ter a oportunidade de investigá-las diretamente por muitos anos. No entanto, alguns dados peculiares que a sonda Voyager 1 está enviando do espaço profundo têm intrigado os engenheiros da NASA. Quais são essas mensagens estranhas provenientes do espaço profundo que Voyager 1 está enviando? Existe motivo para preocupação ou não? Acompanhe-nos enquanto exploramos como Voyager 1 foi afetada por uma força desconhecida no espaço profundo. Por quase 45 anos, as missões Voyager desempenharam um papel crucial na pesquisa espacial, proporcionando alguns dos primeiros e mais importantes vislumbres do verdadeiro estado do nosso sistema solar. As sondas gêmeas da NASA, Voyager, se tornaram verdadeiras cápsulas do tempo para sua geração. Elas possuem um gravador de fita de 8 faixas para armazenamento de dados e uma memória cerca de 3 milhões de vezes menor do que os smartphones modernos. Além disso, elas transmitem dados a uma velocidade cerca de 38.000 vezes mais lenta do que uma conexão de internet 5G. Os pioneiros das operações de exploração espacial ainda são os Voyager. Nosso Sol e seus planetas navegam pelo Oceano Galáctico conhecido como espaço interestelar, que nunca foi investigado por outras sondas. Para obter uma visão mais completa do nosso sistema solar e das interações entre a heliosfera e o espaço interestelar, os cientistas estão combinando dados das primeiras emissões com observações feitas pelas espaçonaves Voyager. Nenhuma outra espaçonave foi capaz de revolucionar nossa compreensão do Sol e sua influência como essas. Cada espaçonave Voyager atua como embaixadora da humanidade, carregando um disco dourado com gravações musicais, saudações em várias línguas, imagens da vida cotidiana na Terra e diagramas de princípios científicos básicos, destinados a qualquer um que possa entrar em contato com a espaçonave. O revestimento dourado do disco funciona como uma mensagem cósmica em uma garrafa, pois, devido à taxa de corrosão e decaimento do ouro no espaço, os dados permanecerão intactos por mais de 1 bilhão de anos. Os especialistas ficaram surpresos com a força e a direção do campo magnético interestelar, e as novas informações até despertaram discussões sobre a forma e a atividade da heliosfera, o domínio magnético do Sol. A heliosfera, por muito tempo considerada semelhante a um cometa, pode ser mais esférica do que se acreditava anteriormente. Ela se expande e contrai conforme manchas solares surgem e desaparecem, ou ela permanece em grande parte a mesma? Nessa investigação, as espaçonaves ofereceram algumas pistas tentadoras. Astrônomos acreditam que o meio interestelar começa quando o vento solar, que é o fluxo de partículas carregadas provenientes do Sol, chega ao fim. Esse plasma ou gás ionizado pressiona contra o plasma interestelar mais frio e denso ao seu redor, agindo como uma pedra em um rio. Assim como o topo da troposfera da Terra é chamado de tropopausa e a heliosfera e os helipausas se referem ao vazio criado pelo Sol, a distância do helipausa da Terra era um mistério quando a espaçonave foi lançada. Considerando que Júpiter está apenas 5 vezes mais distante do Sol do que a Terra, alguns sugeriram que as helipausas poderiam estar localizadas lá. As estimativas da distância até as helipausas aumentaram à medida que a espaçonave se afastava ainda mais. Não há dúvida de que não era Júpiter, Saturno, Urano ou Netuno. Ninguém sabia a localização exata ou o momento da entrada da Voyager no espaço interestelar. Voyager percebeu sinais das heliopausas logo depois de encontrar Netuno em julho de 1992. As duas missões começaram a detectar poderosos sinais de rádio em frequências entre 2 e 3 kHz. Alguns cientistas acreditam que essas ondas de rádio são resultado de 6 grandes erupções solares que ocorreram mais de um ano antes de serem descobertas. O plasma ejetado durante as erupções acabou chegando à heliopausa, onde causou a oscilação de elétrons e a emissão de ondas de rádio, de acordo com os resultados da pesquisa. Apesar de ser tão fraco a ponto de ser confundido com um vácuo limpo na Terra, o meio interestelar local é muito mais denso do que a heliosfera externa. A distância das heliopausas em relação ao Sol também foi determinada conhecendo-se a velocidade estimada do material solar em expansão e o tempo que levou para atingir o limite. A distância das heliopausas em relação ao Sol foi determinada da mesma forma. A distância média entre o Sol e a Terra é uma unidade astronômica, e essa distância varia de 116 a 177 unidades astronômicas.
Em 25 de agosto de 2012, a uma distância de 121,6 unidades astronômicas, a Voyager 1 cruzou as heliopauses. Houve alguns indicadores óbvios de que a Voyager 1 havia atravessado a heliopausa. Partículas de alta energia do vento solar começaram a evaporar, o que provavelmente foi um sinal de que o restante do vento solar também havia ficado para trás. Além disso, os raios cósmicos vindos de além do sistema solar, parcialmente obstruídos pela heliosfera, se intensificaram após a passagem da Voyager. No entanto, muitos pesquisadores não ficaram convencidos apenas com essas evidências. Houve dois problemas distintos. Primeiro, o instrumento de plasma da Voyager 1 estava com mau funcionamento, o que impediu a captura do aumento dramático na densidade de partículas que ocorreu quando ela deixou a heliosfera e adentrou o espaço interestelar. Segundo, previa-se uma direção diferente para o campo magnético além da heliosfera, mas isso não se concretizou. A coincidência dos campos magnéticos dentro e fora da heliosfera ainda não foi adequadamente explicada. O Sol desempenhou um papel no sucesso da Voyager. No início de 2012, tempestades solares começaram a eclodir e, no ano seguinte, elas impactaram o plasma que a Voyager 1 estava atravessando. Como resultado, os elétrons do plasma começaram a oscilar, o que levou à detecção das ondas de rádio pela espaçonave. As frequências dessas ondas de rádio indicaram que a Voyager havia entrado em uma área muito mais densa. Em 2018, a Voyager 2 atravessou as heliopausas em 5 de novembro. Dessa vez, não houve questionamentos sobre a passagem. O instrumento de plasma da espaçonave estava em uso e capaz de monitorar o aumento na densidade de partículas. À medida que o plutônio se decompõe e produz menos calor, as sondas Voyager perdem energia. Para compensar isso, a NASA relatou que a equipe desativou todos os sistemas, incluindo vários que inicialmente eram considerados vitais. Entre eles estão os aquecedores, que protegem os instrumentos em funcionamento do frio intenso do espaço. A agência espacial afirmou que os 5 dispositivos cujos aquecedores foram desligados desde 2019 ainda estão funcionando. Como as Voyagers conseguem continuar operando em temperaturas muito abaixo do que foram projetadas continua sendo um mistério para os pesquisadores da NASA. O Sistema de Articulação e Controle de Atitude, AACS, da sonda também apresentou uma falha no ano anterior. Esse é o mecanismo responsável por garantir que as antenas da sonda estejam apontadas para a Terra. Até aquele momento, o desempenho da sonda tinha sido impecável, sem interferências conhecidas. Através de um computador de bordo que parou de funcionar anos antes, a sonda confusa começou a transmitir dados de telemetria incorretos, corrompendo os dados corretos no processo. A sonda perdeu o rastreamento de sua localização em órbita. Como resultado, o futuro das Voyagers é incerto, levantando a questão de se é hora de aposentar uma das sondas espaciais mais antigas e que viajou mais longe da agência. Apesar disso, especialistas da NASA conseguiram resolver recentemente o problema instruindo o sistema a voltar ao seu computador anterior. Embora o governo afirme que o erro não afetará a viabilidade de longo prazo da missão, vários cientistas já começaram a investigar a possibilidade de criar substitutos para as Voyagers. Ninguém tem certeza de quanto tempo as duas espaçonaves vão durar. Elas precisam se manter aquecidas para evitar que o combustível que mantém suas antenas apontadas diretamente para a Terra congele. O plutônio é responsável pela produção de calor das Voyagers, mas à medida que ele se decompõe, produz cada vez menos energia a cada ano.